Olá, meu nome é Cristina, eu sou do canal Conversas e Afins. Eu quero que você compartilhe, comente este vídeo, porque hoje eu vou fazer uma homenagem aos professores, na qual eu me incluo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E para começar a falar de professor, profissão que eu escolhi com muito, desde pequena, eu diria, porque eu devo a isso a meu pai, Francisco, um eletricista que me presenteou com uma lousinha e com 3 giz. Me lembro como se fosse hoje: vermelho, branco e amarelo. E eu fiquei com aquela lousinha em casa, escrevendo, e aos 9 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser, quando eu crescesse, professora. E assim foi. Que alegria, meu Deus, já ter me encontrado tão nova na minha profissão. Quando eu estava no ensino médio, eu pensei assim: aí eu não vou estudar mais. Para que estudar? Quando eu falei isso para minha mãe, a minha mãe disse: como é que é aí o negócio? Você não vai estudar mais? De jeito nenhum. Você vai continuar estudando, sim, porque você vai precisar do seu estudo mais tarde. Mais tarde você vai ver. Continue. E eu obedeci a minha mãe. Eu obedeci. E voltando a falar só mais um pouco do meu pai era um homem muito inteligente. Ele desenhava todos os seus projetos enquanto eletricista. Ele desenhava bobina, ele desenhava tudo que ele fosse fazer, porque ele trabalhava durante a semana e aos finais de semana ele fazia instalações, né? As pessoas contratavam: seu Francisco tem uma instalação aqui, uma casa, eu quero que o senhor... E ele ia, né? E ele levava aquilo já tudo num caderno, sabe? Ele tinha um caderninho que ele anotava tudo e levava. E eu ficava observando aquilo, sabe? Sempre tinha uma caneta no bolso e sempre tinha um bloquinho de anotação. Então ele foi a minha inspiração, eu diria. Também aos domingos nós recebíamos o jornal da cidade, né? E ele lia, todo domingo ele lia aquele jornal, né? E isso ficou na minha memória, porque eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de anotação. Eu também faço quase que os mesmos esquemas que ele, né? Tanto é que para fazer esses vídeos não são aleatórios, né? Eu tenho um caderno, eu estudo, enfim, tem toda uma programação em cima disso, né? Então, meu pai foi essa fonte de inspiração. Mais tarde eu me casei, né? E eu tive um marido, né? Eu disse que eu tive, porque eu já falei para vocês que eu sou viúva há 3 anos. E meu falecido marido era assim também. Ele era uma pessoa que ele saía da ilha para ver a ilha. Tem um autor chamado José Saramago que tem uma frase assim: saia da ilha para você enxergar a ilha. E meu falecido marido falava: quer estudar? Estude. O estudo não ocupa espaço, então estude. E assim foi. Me formei em letras, depois eu fiz mais 3 especializações. Era tanto sacrifício, era com muito amor, era com muito carinho. Eu me dedicava.
As minhas colegas, eu via as minhas colegas de faculdade falavam assim, eu vou descansar, eu não aguento. Mas eu não queria descansar. Eu me sentia assim, se eu parasse, eu iria esfriar, e eu não queria esfriar. Então eu fui na sequência, né? E trabalhando, me aprimorando cada vez mais. Naquele momento eu trabalhava com crianças, depois eu fui trabalhar com jovens, depois eu fui trabalhar já com adultos, né? E para cada turma eu tinha que ter esse entremeio, né? Na fala, na maneira de ensinar. Eu fui uma educadora muito feliz. Eu só tive alegrias na minha profissão. É claro que nós estamos falando de 20 a 25 anos atrás, né? O Brasil passava por um outro momento, era um outro contexto. Mas eu digo assim que era muito prazeroso estar em sala de aula, porque as pessoas, elas chegavam até lá, no caso os adultos, eles chegavam querendo muito aprender. E é tão bom você trabalhar com pessoas que querem aprender, que elas chegam querendo sugar, né? O melhor que você tem. Então você tem que estar apto a tudo isso, né? E eu, na contramão de tudo aquilo, querendo ensinar. Eu era visceral com tudo isso. Aquela gana, aquela maravilha em querer passar tudo, pesquisar tudo. E se eu não soubesse, eu diria com toda certeza, né, sempre dizendo, eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar me informar para trazer o que você almeja. E dava super certo, super certo. Eu agradeço aos meus professores, aos meus mestres, né? Tem até um filme agora que eu me recordo bem, Ao Mestre com Carinho. Os mais antigos se lembram desse filme, com o grande Sidney Poitier. Agradeço aos doutores, agradeço aos livres docentes que me ensinaram a mim, não só a mim, aos meus colegas que naquele momento estavam ali também, naquela sala de aula, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto foco. Porque para estudar, para aprender, você precisa ter foco, você precisa saber o que você quer e seguir. Porque se você olhar para os lados, você se perde. E eu não queria me perder. Então eu tinha muito foco, né? Estudei com muito afinco, ainda estudo com muito afinco, porque eu gosto de aprender. Aprender não ocupa espaço. O aprender, ele te abre portas. Todas as vezes que você quer aprender algo, você pode ter certeza que a sua cabeça vai mudar. Ela não será mais a mesma. Eu não sou mais a mesma. Eu sinto isso, porque é essa necessidade que eu tenho de buscar conhecimento sempre, sempre. Então, eu parabenizo aqui os meus colegas que ainda estão em sala de aula, desenvolvendo a sua profissão com tanto... Hoje, a saúde mental está abalada, né? Eles têm muita... A carga horária, ela triplicou, né, para alguns, porque tem que se cumprir muitas jornadas, né, para atingir uma meta. A meta de pagar uma conta, a meta de ter o seu veículo para se deslocar de uma escola para outra, para se vestir também, para se alimentar, para continuar estudando, né? E tudo isso abala mesmo a saúde mental. Mas assim, naquele momento eu volto a dizer que no momento em que eu estava ali em sala, eu fui muito feliz, eu fui muito respeitada, muito. Hoje, quando eu encontro com alunos
que tiveram ali naquela sala comigo, eu fico muito feliz. Eles é que recordam de mim, porque as pessoas vão mudando, elas vão envelhecendo, né? Então, quando eu ouço, ô professora, a senhora lembra? Eu olho e vejo eles ocupando aqueles cargos com tanto amor, com tanto carinho. Eu fico tão feliz, eu fico muito feliz. Eu me sinto assim, a missão foi cumprida naquele momento, né? E é isso que eu tenho a dizer hoje. Colegas meus que ainda estão em sala, que vocês têm muito sucesso, que vocês têm muito afinco com a sua profissão, que tenham muito respeito. E também digo que hoje eu ouço muitos pais dizerem: o meu filho, ele vai para a escola para ter educação. Errado isso, tá? A criança, ela é educada em casa primeiramente. A escola é um complemento que vai fazer com que ele seja um todo mais adiante. Então é isso. Saiam da ilha para ver a ilha. Você que quer voltar a estudar, já está um pouco mais velho, tá? Siga, faça. Ah, mas o meu vizinho está dizendo que é tarde. Ah, o meu colega está dizendo que é tarde. A minha própria família diz que é tarde. Cedo ou tarde, o tempo vai passar. E você tem que decidir se você vai ou se você fica. Porque os mesmos que falam, os mesmos que criticam, são os que vão ficar no meio do caminho. Então você tem que seguir buscando o seu sonho. Seja com 40, com 50, com 60, não importa. Siga, persista, tenha foco, tenha amor. Quando você tem amor ao que faz, dedicação, a recompensa demora a chegar. Porque o errado, gente, para fazer errado, é rápido, né? Agora, quando você se dedica ali, demora para vir, mas vem. Parte do que eu vivo hoje, eu devo à educação. Parte do que eu vivo hoje. Então, a educação me trouxe muitas coisas boas. Muita coisa boa. Quando eu olho assim para trás, eu fui muito compensada. A vida me compensou com essa minha maneira de ser, com essa minha maneira de querer sempre aprender algo. Nunca é tarde, nunca. Um beijo a vocês e eu digo com certeza, parabéns a todos que ainda estão em sala e obrigada aos meus mestres lá de trás que fizeram com que eu estivesse onde eu estou hoje. Até o próximo vídeo. Obrigada.